Olá, obrigado a você que nos acompanha aqui no Bom da Notícia. Nós vamos conversar no programa de hoje com a juíza aposentada Selma Arruda. A doutora Selma, de personalidade forte, ela que é gaúcha, sentiu na pele os holofotes diante da repercussão após decisões judiciais que colocaram na prisão políticos e empresários, com deflagração da Operação Sodoma a partir de setembro de 2015. Com isso, Selma Arruda passou a ser odiada por uns, aplaudida por outros. Doutora Selma, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, é uma honra para o Bom da Notícia poder conversar e que os nossos internautas possam conhecer melhor a juíza severa Selma Arruda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui conversando com os seus internautas do Bom da Notícia. Ok, foram 22 anos de magistratura, mas 22 anos na vara criminal. Então a senhora conhece por dentro e por fora o crime de uma maneira geral, principalmente no nosso estado. Foi difícil a senhora antecipar a aposentadoria? A senhora deixar a toga? Foi bem difícil deixar a toga, porque embora eu já tivesse prometido para mim mesma, para minha família fazer isso, e eu já tinha tempo para aposentar desde 2016, né? Assim, é difícil você pensar em parar de uma vez, né? Parar e fazer o quê? Então eu tinha na ideia algumas ideias, advogar, estudar, acabar uns cursos que eu estou fazendo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Meu marido queria que fosse viajar, curtir a vida. Descansar. Ele é aposentado já há alguns anos, me aguardando, né? E para surpresa dele, eu falei, tá bom, vou aposentar, mas vou trabalhar. Então, assim, a decisão de deixar a toga foi muito difícil para mim, porque eu amei a toga. Eu honrei a minha toga, sabe? Então, a decisão de deixar a toga é mais para poder continuar honrando a toga, mais para continuar honrando a justiça que eu tentei fazer enquanto eu estava vestida. A senhora se inclui, então, nesses milhões de insatisfeitos com a política brasileira? Com a política... necessidade de mudança, a necessidade de uma depuração, realmente, no Congresso. Eu me incluo dentro daquelas pessoas. Sabe quando você está vendo o jogo de futebol e você fica ali, não, mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E aí depois você fala, se eu fosse o técnico, quem sabe, né, eu poderia dar um jeito naquele time. Então é isso que eu resolvi fazer, sabe? A gente fica operando o direito e vê o quanto ele tem de falhas, o quanto ele é feito para não funcionar, o quanto as coisas são feitas para não dar certo no Brasil. E eu cansei de ficar sentada reclamando e resolvi me levantar e tentar fazer alguma coisa para mudar esse estado. A senhora, num ano de Copa, a senhora fala no futebol, coloca o futebol como um exemplo, né? Isso. Nós temos 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes nesse ano são técnicos de futebol porque é Copa do Mundo. Isso. E, ao mesmo tempo, em função dos acontecimentos políticos que estão desaguando no judiciário, também nós temos hoje 210 milhões de juízes, ou de procuradores, ou de desembargadores, ou de ministros, né? Está todo mundo comentando, talvez até em função desta influência da mídia, da divulgação, das discussões, todo mundo discutindo decisões judiciais. Tem muita gente, por exemplo, aqui no estado, que questiona a sua saída. Alguns questionam, elogiando que a senhora concluiu, que tinha que concluir e tal. Outros analisam o seguinte, por que a Selma está deixando a magistratura se ela não concluiu, se ela ainda não sentenciou aqueles que ela teve a incumbência de julgamento na Sodoma e em outros casos também? Como é que é viver com esta observação pública? Olha, na verdade, eu sentenciei os principais, que foram Sodoma e a Operação Imperador, que resultou na prisão do ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva. E eu cheguei à conclusão que se eu fosse aguardar toda essa demora processual para conseguir sentenciar todos, eu ia ficar mais 10 anos naquela vara e não ia conseguir fazer isso. O processo é uma coisa que no Brasil hoje é feita para não andar, feita para não caminhar, nada obedece os prazos que a lei determina. Se um prazo é de 10 dias, ele vira de 6 meses, é uma coisa impressionante. Então, eu sabia que tinha, obviamente, o prazo de filiação para concorrer. Eu estava finalizando uma sentença que já estava quase com 1000 laudas, quase 1000 laudas,
E se eu tivesse vaidade com relação a isso, eu teria ficado ali mais uma semana, teria concluído a sentença, teria jogado para a mídia ter mais o que dizer a respeito disso. Não fiz. Eu acho que o magistrado que me substituiu, obviamente, ele tem a liberdade para escolher, para decidir se aquilo que eu estava decidindo é por aquele caminho, se não é, né? Mas, então assim, eu não tinha como, ou ficava ali amarrada, sentada e reclamando, porque a gente vê a ineficiência de uma sentença, né? Ou eu partia para a luta e eu resolvi que o melhor seria a gente partir para tentar mudar essa legislação que efetivamente é feita para incentivar a impunidade, para incentivar a reiteração criminosa, para incentivar a corrupção. E não é só a corrupção, não. É para incentivar qualquer crime, sabe? A coisa é feita para não dar certo. Porque, realmente, né? Todos os crimes passam, né, pelo judiciário, evidentemente. Há uma questão de discussão, até na última sessão do Supremo Tribunal Federal, no dia 11 de abril desse ano, na última quarta-feira, podemos assim dizer, na última quarta-feira, 11 de abril, o ministro Barroso faz uma alegação sobre isso. Os recursos infindáveis que a justiça brasileira oferece. Então, que oferece, inclusive, oportunidade para prescrição de sentença que o Supremo não tem condição de julgar, mas há uma contestação do seu colega. Colega não, porque ele nunca foi juiz, né? O ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte, que endereçar ou doar, ele fala o tema que doar poderes a juiz de primeira instância e de segunda instância seria empoderar demais os juízes e que o Supremo ficaria à deriva sem ter o que fazer. A senhora comunga com isso? Claro que não. Recursos infindáveis, isso prejudica a justiça e delegar poderes, né, ao juiz de primeira e segunda instância endeusam essa classe intermediária? Acho que você falou tudo, né? O ministro Gilmar Mendes, com todo o respeito que lhe devo, não tem a mínima experiência do que é judicar. Né? Ele começou lá, já direto no Supremo Tribunal Federal, e não tem a experiência disso. Ele não sabe o que é colher uma prova fresca da onde ela vem. Ele não sabe o que é ouvir uma testemunha, ele não sabe o que é analisar um documento, ele não sabe isso, ele nunca viveu isso. Então, essa observação, além de me parecer um pouco desarrazoada, porque é mais vaidade do que qualquer outra coisa, né? Ela vai exatamente na contramão de tudo que a gente quer. Nós não queremos mais essa infinidade de recursos e o empoderamento que ele chama do juiz de primeiro grau é exatamente dar a César o que é de César, não é o poder. É dar àquela pessoa que viveu o processo, que instruiu o processo, que viu o olho, olhou a testemunha nos olhos, que sabe se a testemunha está mentindo ou não, que teve como analisar todas aquelas provas, dá a ele sim o poder que lhe é devido, o poder-dever, né, que lhe é devido de decidir de acordo com as provas dos autos. Então, a senhora é favorável que primeira instância, segunda instância, tenha o domínio realmente das ações ajuizadas, né? Claro, é a primeira e segunda instância que decidem se o sujeito é culpado ou inocente. Quando a gente vai analisar um crime, Edivaldo, a gente analisa assim, primeiro, o fato aconteceu de verdade? Sim ou não? Aconteceu, tá? Então, se o fato aconteceu, quem foi o seu autor? A partir dessas duas premissas, você tem como condenar ou absolver as pessoas. Essa análise só é feita pelo juiz de primeiro grau e depois pelo tribunal. STJ e STF não analisam mais isso. Eles analisam coisas que orbitam no processo, ou seja, detalhes constitucionais, se determinada interceptação valeu, se não valeu, agora o que estava dito naquela interceptação e para que aquilo ali serviu, é o primeiro e o segundo grau que analisam. Perfeito. Hoje a senhora muda de posição. Antigamente não, até bem recentemente, né? A senhora era procurada, paparicada como juíza. A senhora agora tem que sair para a rua, porque a senhora se predispõe ou já está disposta, realmente não está nem predisposta, está disposta à luta política partidária. É diferente a luta política partidária. A senhora vai encarar, vai ter decepções. Eu creio que a senhora tenha tido também decepções como juíza, né? Teve satisfação, mas deve ter tido decepções também. Como é que é esse outro lado do balcão agora?
de ser endeusada como juíza, endeusada entre aspas, né, como juíza, respeitada como juíza, e agora só ter que sair e pedir lá para o Zezinho do Pé da Serra, lá do Pé da 90, olha, eu sou a Selma, vim aqui, sou candidata a senadora e vim aqui pedir seu voto. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse colóquio político com a população? Olha, a primeira grande diferença que eu vejo entre a vida política e a vida no judiciário é essa articulação política que existe, né, entre os partidos, dentro do próprio partido, quem vai fazer o quê, quem vai ter mais poder do que quem, essas articulações. Então é uma coisa que eu ainda estou observando, mas achando bastante interessante, porque é mesmo o outro lado da moeda que o cidadão comum não vê. E ali, na verdade, você consegue se destacar ou você consegue aquilo que você quer se você tiver estratégia. Política nada mais é do que estratégia. Então, é muito interessante porque é inteligente também, né? Você usa bastante a cabeça para fazer isso. Agora, com relação a pedir voto, você sabe que eu nunca tive essa, assim, como você colocou, de ser paparicada, de ser juiz, essa soberba, né? Eu sempre fui uma pessoa, e olha, desde que eu entrei para a magistratura, eu sempre teimei no sentido de que o juiz tinha que estar próximo mesmo da mídia, da imprensa, da sociedade, conversar com as pessoas na rua, né? Não se portar como aquela alteza que fica isolada lá num palácio, essas coisas. Isso, olha, desde muito tempo. Quando eu entrei na magistratura, logo depois que eu entrei para a magistratura, foi na época que deu aquele escândalo do juiz Leopoldino do Amaral. E naquela 98, época... 99, né? Isso. Por aí. Isso. E naquela época, eu lembro que o Tribunal de Justiça se acastelou, se fechou, né? E não dava entrevista, não dava nada. Apanhavam e ninguém ia dar a sua versão dos fatos. E até hoje, né, resta para as pessoas que viveram aquele momento, resta dúvidas do que realmente vivemos aconteceu. aquele momento, só tem razão. Nós temos ainda vazios de satisfação e de verdades. Né? Exatamente. Então, eu lembro que eu conversei com o finado desembargador Vandir, que era o presidente na época. Ele fez uma visita a Cáceres, na ocasião, para conversar com os juízes, uma reunião fechada com os juízes. E eu era diretora do foro. E eu era juíza criminal, e aí imagina, né? Eu vivia no cadeia neles, vivia dando entrevista para essa imprensa. E eu comuniquei à imprensa que ele estaria ali e que ele poderia dar uma fala com a imprensa. E ele falou, minha filha, pelo amor de Deus, não vou falar com a imprensa de jeito nenhum, eu não vou. Eu falei, desembargador, pelo amor de Deus, conversa, presta contas para a imprensa, ninguém vai lhe fazer perguntas que vão lhe constranger, mas é necessário que o juiz mostre a sua cara. Eu tenho feito isso aqui em Cáceres e realmente fazia bastante. E ele concordou comigo, deu a entrevista, foi muito respeitado na entrevista, ninguém fez pergunta, enfim, né, que o constrangesse. Depois ele me abraçou, coitado, emocionado, falou assim, minha filha, tu é uma juíza de verdade. Então, eu não me esqueço disso, porque o judiciário tem essa tradição de estar longe do povo. E é o contrário que tem que acontecer, né? Por que o Ministério Público é tão querido? O Ministério Público age em favor da sociedade. Foi o Ministério Público que pediu a prisão de fulano e beltrano. E eles não perdem a oportunidade de prestar contas do que eles fazem para a sociedade. Foi isso que eu fiz sempre na minha carreira. Eu acho que é obrigação do servidor público prestar contas, né? E é dessa forma que eu vejo. Então, acho que não vou ter muita dificuldade de conversar com as pessoas e, eventualmente, pedir voto ou pedir a confiança, enfim. Eu acho que não vou ter esse problema, não. Dentro dessa sua liberdade de ação, né, e de reciprocidade também com o telespectador, com o cidadão comum, a senhora foi, às vezes, criticada, que a senhora gostava de holofote, a juíza Selma é uma atriz, gosta de holofote, gosta de redes sociais, gosta de aparecer. Esse fator não pode ser usado pelos seus adversários agora na campanha política. A doutora Selma fez tudo aquilo, eu falava naquela época, lembra que eu falava? A Selma está fazendo tudo isso para ser candidata, está aí, eu tenho razão, e a senhora já está pronta para contrapor esse tipo de... Quanto a isso, quem fala a verdade não teme esse tipo de assertivo, esse tipo de pergunta. Se eu tivesse
tomadas atitudes que eu tomei com intenção de aparecer para o público ou com intenção futuramente política, as pessoas não teriam depois confessado que aquilo era tudo verdade, as pessoas não teriam delatado, não é? Primeiro isso. Segundo, o juiz não faz nada porque quer. O juiz faz porque o Ministério Público pede, porque o delegado já instruiu, porque existem provas. Então, o juiz é um ser, no processo, ele é um ser parado. Ele só age se for provocado, né? Então, o que eu fiz durante a magistratura foi atender pedidos do Ministério Público, atender pedidos da Polícia Judiciária e atender pedidos dos advogados também, tá? Agora, se eu tivesse agido com intenção politiqueira, não teria dado o que deu aí depois que tantas delações, o próprio Silval Barbosa acabou delatando, confessando, o próprio José Riva também acabou delatando, confessando, e tantos outros personagens desse enredo todo fizeram a mesma coisa. Se eu tivesse agindo contrariamente à lei, evidentemente que isso não teria acontecido. Perfeito. Nós estamos conversando com a doutora Selma Arruda, até recentemente juíza da 7ª Vara Criminal aqui em Cuiabá, com vastíssimos e bons serviços prestados à comunidade. A gente volta já já, nos acompanha aqui no Bom da Notícia.